agora como você está ouvindo, a gente vai começar a entrevista do dia para falar um pouquinho sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Quais são as suas características? Como é que pode ser desenvolvida também aí com talvez terapia, talvez com estudo, com leitura ou realmente com a idade, o amadurecimento. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com ele, nosso amigo e psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Kelvin Jordão. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Assembleia. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Parlamento de Ponta a Ponta. Obrigado, é sempre bom participar. E hoje, como você estava falando, é o dia da saudade, né? Um dia que tem muito a ver com inteligência emocional, sabia disso? Como, Wagner? Conta pra gente logo, pra gente iniciar então esse bate-papo. Olha só, quando eu falo de saudade, como você viu aí nesse texto, né, que você estava lendo, saudade tem a ver com solidão. Eu sinto saudade porque eu sinto a ausência de alguém ou de alguma coisa. E isso é uma emoção. E emoção, ela tem três coisas importantes. Toda emoção, ela tem um pensamento, algo que eu penso. Então, se eu sinto saudade de alguém, eu lembro dessa pessoa, eu penso nela. O segundo componente é aquilo que acontece com o meu corpo. Eu sinto um tremor, eu sinto um calor, eu sinto um aperto do peito, e depois vem o comportamento, o que eu faço com tudo isso. Então observa, quando eu sinto saudade, eu sinto uma emoção, e a inteligência emocional está muito ligada ao controle das emoções, como eu lido com as minhas emoções e o que eu faço com elas. Por isso que a saudade tem uma relação muito grande, porque na maioria das vezes, sentir saudade é uma maneira de pensar que gera sofrimento. Tem uma música do Luiz Gonzaga, acho que é do Luiz Gonzaga, que ele diz: se a gente lembra só por lembrar de um amor que a gente um dia perdeu, lembra dessa música? Ele diz que se eu lembro só por lembrar, isso não gera sofrimento. Mas se eu quero ter a pessoa próximo, isso gera sofrimento. Então eu preciso lembrar daquilo que passou sempre com alegria e gratidão, agradecendo pelo fato de eu ter vivido a experiência, de eu poder ter convivido com aquela pessoa. Então a saudade, ela deveria ser um sentimento mais de alegria do que de sofrimento. Olha aí, já falando sobre saudade, porque inclusive a gente já teve essa conversa aqui falando sobre saudade especificamente aqui no parlamento, né, Wagner? Eu lembro exatamente de você falando isso. Para quem não ouviu, hoje está tendo a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre esse sentimento da saudade, que como o Wagner falou, em situações de lembrar só por lembrar não traz sofrimento, mas lembrar e querer de volta e sofrer, aí realmente é uma dor, né, Wagner? Com certeza. Então é importante para nós, quando nós falamos de inteligência emocional, perceber que as emoções que nós sentimos, como a saudade, a ira, sabe, aquela fúria que de vez em quando nos dá quando as coisas não saem do jeito que nós gostamos, a própria tristeza, a mágoa, o desânimo, o medo, que é uma emoção muito importante, a ansiedade, o nervosismo, a preocupação, todas essas emoções, elas são úteis para as nossas vidas. E quando nós falamos de inteligência emocional, nós falamos exatamente em ter maior controle sobre as emoções. Lembrando que controlar a emoção não é algo tão fácil. As pessoas até acham que pode controlar suas emoções, mas controlar a emoção não é fácil. É um trabalho árduo e um trabalho que a gente tem que executar no dia a dia, porque emoção é que faz, eu diria assim, como se fosse o tempero da vida. Eu preciso aprender a sentir as emoções, a conviver com elas e ao mesmo tempo trabalhá-las para que elas não me dominem. É óbvio que em alguns momentos eu vou ter um acesso de raiva, em alguns momentos eu posso me chatear com alguma coisa, mas eu preciso ir aprendendo a ter consciência do meu comportamento.
Então agora a gente define o que é de fato essa inteligência emocional que a gente tanto busca ao longo da vida, né, Wagner? Como definir esse assunto, né? Inteligência emocional, o que ela é, quais são os seus segredos aí? Que bicho de 7 cabeças é essa inteligência emocional? Geralmente, quando nós falamos de inteligência emocional, nós estamos falando na nossa capacidade de monitorar e regular os nossos sentimentos e também identificar sentimentos nos outros. E, além disso, utilizar os nossos sentimentos para guiar nossos pensamentos e ação. Então, esse é o primeiro conceito da inteligência emocional. Eu ser capaz de perceber e regular aquilo que eu sinto. Eu ser capaz de perceber o sentimento nos outros e usar esses sentimentos como um guia para o meu comportamento e as minhas ações. Esse conceito de inteligência emocional, Bia, ele ficou bem conhecido com Daniel Goleman num livro famoso chamado Inteligência Emocional, onde ele diz assim, que a inteligência emocional, ela se refere à capacidade nossa de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, e de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e nos relacionamentos. Olha quanta coisa é colocada nesse conceito. Eu preciso identificar as minhas emoções, identificar as emoções dos outros, me motivar e gerenciar as emoções que ocorrem nos relacionamentos. Isso é um desafio para a vida toda. Eu diria que seria realmente a sabedoria, então, ali bem amadurecida, Wagner. Sim, é o autoconhecimento, é aquilo que toda a humanidade busca. Então, esse termo inteligência emocional, ele é um termo mais novo para um assunto que já é bastante conhecido de todos nós. É um tema que sempre foi discutido pelos filósofos, pelos religiosos, e hoje a ciência vem se debruçando para compreender e nos ensinar ferramentas que nós tenhamos condições de colocar no nosso dia a dia na prática, porque não adianta ficar só pensando nas emoções, eu preciso realmente identificá-las e eu preciso realmente aprender a lidar com elas. É um equilíbrio, então, entre o sentimento e o coração. Aí a gente, até quando vai pesquisar sobre inteligência emocional, sempre aparece uma figura assim, né? O equilíbrio entre o coração e a mente, né? Entre o coração e o cérebro. Seria isso também? Sim, esse equilíbrio constante na vida. E por isso que os treinamentos, né? Você falou aí que a Escolese vai estar oferecendo o curso de inteligência emocional e eu sou, né, o instrutor desse curso. Nesse curso a gente trabalha exatamente essas ferramentas, mostrando para as pessoas aquilo que ela pode observar em si mesma para ter mais percepção das suas emoções e a partir daí como utilizar essas emoções no dia a dia. E isso é um trabalho muito complexo, é um trabalho constante que nós temos que realizar todos os dias nas nossas vidas. Wagner, a gente então sempre ouve, né, isso que você está falando, vai ter então um curso nas colégios voltado para trabalhar isso mesmo, porque ser inteligente emocionalmente falando é saber lidar com as suas emoções, entender ali o que você está sentindo e que o outro também está sentindo, as emoções do outro, te torna capaz até de desenvolver melhor o trabalho no dia a dia, ali nas suas responsabilidades. É necessário, então, que todo mundo, se puder, faça esse curso também, acompanhe esse trabalho que está sendo desenvolvido pela Escoleges? Com certeza, esse é um curso que ele é oferecido gratuitamente para a população e ele é AD, a pessoa pode estabelecer seu próprio ritmo e, como você falou, é um conhecimento que hoje qualquer ambiente de trabalho exige que você tenha convivência com outras pessoas. A base da nossa vida é a relação social e se nós não tivermos essa inteligência emocional para lidarmos com as nossas emoções e com as emoções que surgem nos relacionamentos,
dificilmente nós vamos atingir nosso sucesso profissional. E aí, com certeza, trazer para a vida sentimental, já que falando, a gente está falando de sentimentos, né, Wagner? Mas falando sobre relacionamentos afetivos, né? Ali, um casal, ou mesmo dentro de uma família, com pais e filhos, né? Mas é nesse momento também que você percebe, trabalhando, né, a questão da inteligência, eu acredito que nesse momento que você percebe quando os seus limites estão sendo ultrapassados, quando você começa a viver um relacionamento também prejudicial à sua saúde, começa a identificar então essas características mais rapidamente que outras pessoas? Sim, observa, quando nós falamos de relacionamento a dois, a base do relacionamento a dois é a convivência com alguém diferente, é a convivência com as particularidades do outro. Então é muito importante que nós tenhamos essa compreensão da inteligência emocional para percebermos quando o outro fica triste, quando o outro se isola, quando o outro está chateado, e nós aprendermos também a lidarmos com esse tipo de emoção, porque um relacionamento ele está sempre conectado à interação, e a inteligência emocional ela é o tempo todo trabalhada para que nós tenhamos essa consciência do nosso sentimento, das emoções que estamos sentindo e da percepção do que o outro está sentindo através do desenvolvimento da empatia. São muitos temas relacionados que chega àquilo que você falou anteriormente, é a sabedoria, é você ser capaz de lidar com as situações da vida com equilíbrio. E esse equilíbrio que a gente fala entre o coração e a mente. E Wagner, a gente está falando aqui de coisas na teoria, né? Vamos colocar na prática agora. No momento de irritabilidade que você falou, às vezes as coisas não acontecem como a gente gostaria, como a gente planejou, como a gente deseja. Acontece uma situação ali irritante mesmo no dia a dia, né? Uma situação que tira você do sério, que mexe com os seus sentimentos, que coloca os seus nervos ali à flor da pele. Como neste momento pensar com a cabeça, né, e não se deixar levar pelas emoções e manter aí essa inteligência emocional funcionando? Olha, eu diria que o primeiro passo... Oi, tá me ouvindo agora? Agora Teve sim. Uma falha aqui. Funcionou, Wagner. Ok, eu diria que um primeiro passo, Beatriz, é o autoconhecimento. Então, eu preciso perceber aquilo que eu sinto fisicamente. Eu preciso, quando eu interajo com outra pessoa, perceber o que eu estou pensando. E isso é uma forma de se auto-observar. Isso é auto-observação. Então, quando eu estou conversando com alguém, hoje eu consigo saber que eu estou ficando com raiva. Hoje eu consigo saber que não estou gostando daquilo. E aí sim eu passo a ter uma escolha do que eu vou dizer. Porque reagir automaticamente, abruptamente a algo que uma pessoa diz ou faz não é inteligente, não é o uso da inteligência emocional. Então o primeiro caminho é se auto-observar, é observar o que nós pensamos quando o outro fala, é observar o que nós sentimos quando alguém faz alguma coisa ou diz alguma coisa para nós. Esse é o primeiro passo. Nesse momento, um profissional também da psicologia pode ajudar, Wagner? Muito, porque hoje nós trabalhamos com a psicologia muito focada no desenvolvimento de habilidades sociais e muito focada em desenvolver o que há de melhor nas pessoas. Então, quando nós pensamos na psicologia, nós estamos pensando num processo de autoconhecimento e hoje nós até dizemos, né, que o psicólogo, o grande trabalho dele é fazer o que nós chamamos de psicoeducação. Eu ensino ao meu paciente, ao meu cliente, como agir. E a psicologia hoje, o trabalho terapêutico, ele é como se fosse um curso personalizado, onde o profissional vai interagir com você, discutindo cada demanda, cada situação e aprendendo junto como reagir àquela situação. Então, o profissional psicólogo pode sim ajudar as pessoas
que sentem dificuldades de interação, dificuldade de ter paciência com os outros. Wagner, até a gente fala assim que neste momento existem vários tipos de inteligência, né? Inteligência musical, tem gente que tem a habilidade de identificar sons rapidamente, outras pessoas lidam de fácil maneira com a matemática, né? Outras pessoas ali têm uma inteligência linguística também, visual, espacial, e tudo isso está ligado também com a inteligência emocional? Sim, são assuntos que são conexos, porque essa pesquisa da inteligência emocional, ela começou exatamente com o Gardner, que é um pesquisador que cunhou esse termo, né, das inteligências múltiplas, que são essas que você acabou de citar. Então, você vai percebendo que ser inteligente não é ser apto a resolver problemas de matemática. Nós tínhamos muito esse conceito do QI, né, o coeficiente de inteligência, e ele estava muito ligado à lógica, ao raciocínio matemático, e quando na verdade, hoje o que nós sabemos é que é impossível viver sem emoção, porque a área do cérebro que sente emoção também é a área do cérebro que te ajuda a tomar decisão. Então você não consegue viver racionalmente, somente frio, calculista, e muitas vezes esse é o sonho das pessoas, né? Elas querem ser frias e calculistas, e a ciência demonstrou que, na verdade, se não tivermos emoções, nós não conseguimos fazer e tomar decisões na nossa vida. Isso é um aspecto muito importante. Por isso é muito bom que cada um procure desenvolver habilidades diferentes na vida. Wagner, agora você pode dar dicas também para quem está nos ouvindo, quais são os passos aí ou métodos que podem ser usados para desenvolver esse autoconhecimento, né? E por fim alcançar essa inteligência. O que as pessoas podem começar a pontuar aí e avaliar no seu dia a dia, na sua rotina, no seu comportamento, para ir fazendo essa autoanálise e conseguir chegar então a ser uma pessoa, digamos que inteligente emocionalmente? Eu diria que o primeiro passo é refletir sobre o que te incomoda, refletir sobre aquilo que nos faz sofrer. Porque a partir do momento que eu faço essa reflexão, eu começo a aumentar a minha consciência do meu lado emocional. Então é importante, eu diria, primeira dica, observe o que você sente, procure perceber. Quando você conversa com alguém, quando você está trabalhando em várias situações do dia, perceber o que eu estou sentindo naquele momento. Porque a partir do momento que eu identifico as minhas emoções, aí sim eu posso começar a trabalhar com ela. Então a primeira dica, se conheça mais. Segunda dica, desenvolva e aprenda a sentir emoções positivas. Lendo um bom livro, vendo um bom filme, ouvindo uma boa música, tendo contato com a natureza, fazendo atividade física, tudo aquilo que puder fazer com que você se sinta bem. Por que isso, Bia? Porque a partir do momento que eu me sinto bem, eu começo a perceber o contraste e eu começo a perceber que eu posso sentir emoções positivas em vários momentos onde antes eu sentia raiva e onde antes eu me sentia insatisfeito. Wagner, vou dar um exemplo meu aqui, uma coisa que eu nunca gostei, assim, assisti alguns filmes de terror, mas eu nunca gostei, sempre me despertou sentimentos muito ruins assistir filmes de terror, até o dia ali na minha adolescência, né? Que eu falei assim, pra que eu vou perder meu tempo assistindo uma coisa que me causa sentimentos ruins, uma coisa que me deixa ansiosa, angustiada, não vou mais assistir filme de terror. E assim, desde lá dos meus 14, 13 anos, eu não assisto filme de terror de jeito nenhum, pode me pagar, eu não vou assistir e muito menos pagar para assistir um filme que me deixe mal. Seria mais ou menos isso, Wagner? Você não aceitar aquilo também que lhe causa sentimentos ruins, se afastar realmente daquilo que não lhe faz bem? Com certeza, isso é uma escolha que, se você para perceber, isso não vai lhe fazer falta na vida. Você
quando faz uma escolha de dizer, olha, tal coisa não me faz bem. Isso não quer, assim, dizer que nunca na vida você vai assistir um filme de terror. Pode ser que até profissionalmente, exista uma situação onde diga assim, olha, Beatriz, você precisa fazer uma entrevista com alguém que fez um filme de terror, entendeu? E aí você vai ter que assistir o filme tecnicamente para avaliar. Então é isso que vale. Eu preciso fazer as escolhas sabendo que nada tem que ser 100% radical, mas que eu escolho viver aquilo que me faz bem. Isso também é inteligência emocional. Bom, nesse caso, graças a Deus, ainda não precisei assistir nenhum filme por motivos profissionais, então seguimos intactas. Mas se precisar assistir, eu faço esforço, viu? Mas é isso, conversando aqui com o Wagner sobre inteligência emocional, sobre cuidado, né, com a mente, sobre relacionamentos também. Tudo está interligado, tudo está conectado, como o Wagner sempre diz. E a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai evoluindo juntos, hein, Wagner? Aprendendo muito com você e com essas conversas que a gente tem sempre. Agradeço sempre também a sua companhia aqui com a gente, agradeço a sua participação. Quer finalizar, Wagner, dizendo mais alguma coisa, uma dica sobre inteligência emocional? A dica que eu diria para as pessoas é aproveitar o dia da saudade hoje e se lembrar do que eu sinto saudade e começar a lidar com esse sentimento. É um exercício simples. É eu lembrar daquilo que me faz falta e ver se isso me faz sofrer ou se eu consigo perceber a alegria que foi vivenciar aquela experiência. Se a gente conseguir fazer isso, isso é um bom exercício de inteligência emocional. Eu saber que saudade é uma mistura de ausência com satisfação de poder ter vivido a experiência. Essa é uma experiência legal para fazer e um exercício muito bom para desenvolver a inteligência emocional. Fica a dica para todos nós. Bom dia a todos. Bom dia, Bia. Bom dia, Kelvin. E a todas as pessoas que nos escutam na Rádio Assembleia. Obrigada, Wagner, por mais uma participação aqui com a gente, mais esse bate-papo. Um bom dia para você também, um excelente dia. E aí depois, outro dia que a gente conversar, eu te digo se eu fiz esse exercício aí que você disse ou não, viu? Se deu certo. Ok. Bom dia. E olha só, agora depois desse bate-papo com o Wagner, essa conversa aí super interessante, né? De crescimento mesmo, pessoal, a gente vai para um breve intervalo e você fica aí já com esse exercício que o Wagner passou. Tente aí lembrar de algo sem sofrer, né? Lembrar das boas emoções que esse momento lhe trouxe. E depois disso eu vou por um breve intervalo e volto aqui trazendo mais notícias e informações para você. Até já!